galera, a coisa tá feia pro lado do Vasco, viu? Nem a tal força do São Januário, que antes era a válvula de escape do time em momentos de necessidade, de momentos de pressão, tá adiantando. O que se viu há pouco lá em São Januário é o roteiro fiel que a gente tem assistido ano após ano nesse clube. E nada muda, zero solução para uma constância de atrocidades. Em campo, um time que não consegue sustentar um equilíbrio na temporada, sem organização defensiva, com improvisações na zaga, coletivo ruim e com o seu treinador desfilando teimosias, decisões equivocadas e mexidas demoradas. Fora de campo, uma demora absurda para chegar a reforços, protagonizada aí pela atual gestão. Como sobreviver diante desse triste panorama que eu citei há pouco? É isso, diga-se passagem, apenas a ponta do iceberg, viu? Porque tem muito mais coisa errada aí. O Vasco não consegue mais ganhar em São Januário, é a prova de que o fundo do poço, ó, é logo ali, meus amigos. Olha só, ainda tem mais uma coisa, não tem essa de comprar discurso de que o desempenho em campo tem que ser enaltecido, mesmo nas derrotas. Isso tem virado uma constância nas coletivas do Fernando Diniz, está vivendo em outro mundo, de que o time produziu, de que a derrota foi um ponto fora da curva. É preciso tirar o véu e falar a realidade da coisa. Hoje, nem isso ele pode sustentar, porque o Vasco, apesar dos gols feitos, os dois, em momento algum entrou no jogo. Essa foi a minha percepção. Teve um pênalti lá ao seu favor, num lance de pura sorte, quando o Corinthians engolia o time do Vasco. Depois disso, voltou a assistir o Corinthians jogar e chegaram ao segundo gol numa desatenção ali do sistema defensivo. Aí o emocional começou a falar mais alto, o time que já estava ruim piorou e veio o terceiro também em mais uma falha aí defensiva. E só fez o segundo ali nos acréscimos, porque o lateral do Corinthians ficou dormindo no ponto ali, reclamando alguma coisa e não viu o Andrés Gomes, o colombiano, que entrou atrás das suas costas aí, livre para enfiar para o Ryan diminuir. E se chegasse ao empate, seria uma aberração, porque esse time não fez por merecer nem os 2 gols. Jogou nada. O Dorival Júnior, ele engoliu o Diniz taticamente, colocando um meio campo ali forte, com pegada e marcação em cima, e apostando ali no erro dos laterais e na fragilidade defensiva do time do Vasco. Fez as mudanças na hora certa, oxigenou o time e construiu ali o resultado merecidamente. Apesar de que eu acho que nem o Corinthians estava acreditando que fosse vencer essa partida aqui. Para mim, eles já estavam contentes com um pontinho trazido aí na bagagem. Agora, já o Diniz demorou séculos a perceber que o time precisava de novas peças. Colocou o Barros e o Andrés Gomes muito tarde. E para piorar, ainda deve ficar sem o Tietê pro próximo jogo da Copa do Brasil, um jogo decisivo aí, né? Saiu mancando São Januário. Fora que a gente vai ser obrigado a assistir novamente Hugo Moura jogando como improvisado, como zagueiro. Tendo zagueiros no elenco. Ora bola, e se não confia nos zagueiros que lá estão, pede para negociar, treinar separado, né? Porque dessa forma que está sendo feito, está ficando feio. Está cada vez mais deprimente assistir aos jogos do Vasco. Está faltando até tesão. Ficou aquela emoção por conta da goleada contra o Santos, mas a gente está percebendo que aquilo ali foi algo fora da curva, porque o time voltou a regredir e parece que não tem forças para mudar, para reagir. Fica só nessa situação. É vexatório o que está ocorrendo. O Vasco não ganha um jogo em São Januário pelo Brasileirão, só para ter ideia, desde o dia 17 de maio, no Brasileirão, meus amigos. E contra o Fortaleza, que tá lá embaixo. De lá para cá, são 2 pontos em 1. É muita loucura reunida num time. O sistema defensivo é feio, volante joga de zagueiro, lateral reserva de zagueiro, ponta de volante, atacante de meia. Assim foi o time que o Diniz colocou em campo contra o Juventude e o Corinthians hoje. Será só falta de opções mesmo para ele fazer isso? É preciso alertar, antes de mais nada, que o momento do Vasco não é de invenções ou testes. É momento de botar os devidos pingos nos is e escalar honestamente e corretamente esse time. O Vasco precisa esquecer esse lance de jogar bonito e pontuar. O que vai contar no final, meus amigos, o que vai salvar esse time são os pontos ganhos e não exibições bonitas ou alto número de conclusões a gol. E aí, meus amigos, eu estou criticando o Fernando Diniz, mas a gente também tem que dividir com ele a responsabilidade com a diretoria, porque o discurso do departamento de futebol é que os reforços chegariam na volta das férias do elenco, ali naquela pausa do Mundial.
E isso não foi cumprido. Trouxeram 3 jogadores, Thiago Mendes, Cauã Barros, Andrés Gomes. Tudo isso aí chegou bem depois. E quando chegou, ainda chegaram fora de forma, principalmente o Thiago Mendes. O colombiano, por exemplo, estreou apenas hoje. E os demais? Os caras chegaram e já vão jogar? Você acredita nisso, torcedor? Você acha mesmo que o Robert Renan e o Matheus França já estão aptos para jogar, sendo que apenas um chegou e nem foi anunciado ainda? Qual é o risco de quando eles chegarem a vaca já ter ido pro brejo? Olha, tá muito difícil acreditar que as coisas vão mudar. E olha, que tem chances e muitas de evitar mais um vergonhoso rebaixamento. Os times que estão abaixo do Vasco são bem piores. E isso é que tem salvado o Vasco na tabela. Porque se eles começarem a vencer os seus jogos, vai ficar feio pro Vasco. Aí o rebaixamento viria com antecedência. Tá na hora de dividir as responsabilidades, assumir os erros e fazer um feijãozinho com arroz. 45 pontos é a pontuação que geralmente salva os times da queda? Sim, restam 18 jogos. Faltam 26 para o Vasco atingir essa pontuação. O time precisa de resultado e tratar todos os jogos como decisões. É ganhar mesmo que jogue feio, mas tem que ganhar, trazer os 3 pontos. O que me causa revolta é que desde o início do ano, esse sinal de alerta foi ligado, ele está ligado. A gente vem batendo nessa tecla aqui. O campo vinha gritando há muito tempo e resolvem tentar acelerar as coisas quando a água já está batendo ali no pescoço, praticamente na cabeça. A situação está desesperadora, meus amigos. O Vascaíno hoje não tem que ficar se iludindo com, porque acho que o Vasco pode ser campeão da Copa do Brasil e lá essas coisas. O foco tem que ser se livrar o quanto antes de uma nova queda no atual cenário que se encontra o Vasco, é para fechar as portas literalmente. Tá na hora da diretoria e do treinador pararem de ficar morrendo abraçado às suas convicções. Se esse enredo não mudar, vai custar muito caro ao Vasco. O que eu fico extremamente chateado é que lá atrás o planejamento traçado pelas antigas gestões e até pela finada 777 tinham sido desastrosas. E o torcedor esperava o que da atual gestão comandada pelo Pedrinho? Que o filme não se repetisse, que aprendessem com os erros. Só que acontece, meus amigos, que as lições também mostrassem um novo caminho, mas não está acontecendo isso. Os erros são os mesmos, a história é a mesma, o roteiro é fiel e a gente não vê soluções a curto prazo. Preferem morrer abraçado àquele discurso e aos velhos erros cometidos que levaram o Vasco ao fundo do poço. Bom, galera, eu não vou estragar mais o meu domingo falando dessa situação do Vasco, que é desesperadora. Eu deixo agora esse espaço para vocês comentarem, botarem a boca no trombone e vamos aí dialogar, vamos interagir nos comentários. Para mim já deu por hoje. Amanhã a gente se vê, ó. Aquele abraço.